e dizer, Senhor Jesus, da nossa alegria de retornarmos à nossa casa neste início de ano, novas perspectivas, que possamos, Senhor, contribuir de alguma maneira para o bem. Unidos, juntos, desejamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações, em benefício das pessoas mais necessitadas. Aqui estamos também para aprendermos mais, para entendermos o sentido da nossa existência, da nossa vida. Por isso, Senhor, abençoa todos nós, as nossas crianças na evangelização, ao pessoal que nos assiste pela internet, enfim, que a Tua paz, Senhor, se manifeste em nossos corações. Assim, Senhor Jesus, em Teu nome, damos por aberta a reunião desta noite. Boa noite, queridos irmãos. Com grande alegria que retornamos a essa casa querida de Kardec, com o intuito de começarmos mais um ano de aprendizado, de reflexão, de melhora pessoal à luz da doutrina espírita. E para essa primeira palestra, nós selecionamos o tema Amar. E a gente acredita que se em 2018 nós amarmos mais, nós teremos uma melhora pessoal e do nosso meio também. Como embasamento teórico para essa nossa palestra, nós usamos o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao próximo como a si mesmo, e o livro do Chico Xavier, Nosso Lar. Todos aqui já leram? Pelo menos assistiu o filme? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse nosso bate-papo. E para começar, nós vamos fazer uma atividadezinha, para tentar entender o amor. Eu vou colocar algumas imagens e vocês vão tentar interiorizar isso e pensar em que momentos das vidas de vocês passaram por isso ou estão passando. Então, a primeira imagem é de um casal feliz, de namorados, um amor de verão, um noivado ou começo de casamento, que nos faz pensar em amar. À medida que temos a sensação de prazer, de querer estar junto o tempo todo, a paixão. Num segundo momento, o amar do nosso filho, o amor que o pai e a mãe devota à criança que nasce, e os sentimentos que esse amor traz. Vão notando se isso é palpável para vocês no dia a dia. O carinho que a gente sente pelos filhos, o querer cuidar, proteger, trazer às vezes as doenças dos filhos para a gente, para que ele se fique livre, aproveitar a inocência, a dependência da criança, estar junto. No outro momento, o amor com o tempo, aquele amor da idade mais avançada, de anos passados juntos, e ali a gente envolve o compartilhar, a cumplicidade, a dedicação mútua nos momentos de dificuldade e nos momentos de alegria. A alegria de ser avó, o amar o neto, a realização pessoal de ver a família seguir em frente, o amar de querer bem, de querer que seja o aproveitar aquele momento de diversão, né? E por outro lado, um amar diferente. Seria o amor que nós sentimos, às vezes, pelos nossos animais de estimação. Que é um amor diferente, mas não deixa de ser um amor. Ali nós percebemos a sensação de fidelidade, o companheirismo, a alegria, muitas vezes, com pouca coisa que eles nos recompensam. Tudo isso parece muito palpável para a gente. Todos nós já vivenciamos ou há de vivenciar. Parece coisa corriqueira esse tipo de amor. Mas será que todo amor é assim? Eu trouxe essa figura aqui, ilustrativa do nosso Pai Criador, que é Deus. Deus nos criou e não foi nessa encarnação, não. Criou há muitos anos atrás e vem cuidando da gente há muitos anos. Cuida do nosso planeta, da nossa galáxia, do nosso universo. O primeiro mandamento que Jesus nos ensina é amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o meu sentimento com Deus?
Às vezes a gente até se pergunta, será que eu amo a Deus? Eu consigo sentir o que eu sinto com o meu cachorro, com Deus? Percebam como é diferente. E para a gente tentar entender melhor esse amar, essa palavra tão difícil como a gente vai ver, nós precisamos ter um referencial. Nós precisamos de alguém que nos ensine o que é amor. E o maior modelo de amor que já existiu na Terra é Jesus. Tudo que Jesus fez foi baseado no amor. Então, se eu vier a ter alguma dificuldade em amar ou saber se isso está certo ou está errado, eu tenho que pensar no que Jesus fez. Jesus fez é amor. E o ensinamento dele, de número 2, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo é a expressão máxima, mais completa de fazer a caridade. Então, sempre que eu estou fazendo a caridade, eu estou amando. Então, eu estou lá no meio da noite, meu carro para no meio da rua, sem gasolina. O que eu gostaria que alguém fizesse para mim? Parasse, me levasse no posto, eu encho um galão e volto. Isso é fazer caridade. Essa pessoa está me amando. Então, se eu fizer isso pelo próximo, eu estarei amando. Pois amar é fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem. Então, está lá numa cama, 5 dias doente, sozinho. O que a gente mais gostaria? Uma companhia. Alguém para nos ouvir. Mesmo que for para ouvir a gente reclamar. Mas alguém para dar força, para nos ajudar. Então, uma forma de amar bem clara para a gente é fazer a caridade. Porque nós estaremos amando ao outro da mesma forma que a gente gostaria que eles nos amassem. Mas existe uma outra forma de amar, que a gente pode fazer também, que é não pecar. Mas como assim não pecar? Se eu não cometo um pecado, eu estou amando o próximo. Então, ninguém de nós gostaríamos de chegar em casa e pegar o marido lá com uma outra mulher. Ninguém gostaria de ser traído. Portanto, se eu não trair, eu estou amando. Concordam comigo? A traição é um ato, não trair é um ato de amor. Com quem? Com o teu cônjuge e muitas vezes com a pessoa que vai ser o ato da sua traição. Porque ela vai criar uma expectativa em cima de você, porque pode criar toda uma situação que você está poupando. Então você está amando o teu cônjuge e a pessoa que está sendo o móvel da traição. Um outro exemplo é no trabalho. Se eu passo para trás o meu sócio, ou se eu sou patrão e engano os funcionários, não dou o direito dele, eu estou cometendo um pecado, porque eu estou deixando de amar aquele lá que eu tenho responsabilidade de cuidar. E se eu estou pecando, eu não estou amando. E isso vai criar um ciclo vicioso em volta da gente e na nossa sociedade. Então vamos nos atentar para ficarmos distantes de tudo que é pecado, pois é uma atitude de desamor. E o que seria o amor? É muito difícil a gente definir o amor. É uma coisa complexa. Eu peguei aqui uma primeira definição que eu vi lá no dicionário. Primeira definição. Olha como ela é incompleta. Forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou relação social. Então seria gostar muito de uma pessoa que é da minha família ou que eu conheci na sociedade. E o amor que eu tenho pelo meu animal? Já ficou fora. Percebe? E Jesus diz, amar ao próximo como a si mesmo. O que é amar a si mesmo? Não entrou nessa definição. Veja, se a gente procurar definições de amor, existem dezenas, porque é difícil definir o amor. É fácil definir o que é uma cadeira. Um objeto de madeira que a gente usa para sentar. Tem 4 pernas. É fácil. Agora o amor é difícil. Amar ao próximo como a si mesmo. Será que eu me amo?
Então a gente sabe nesse começo de ano, e sempre soubemos, que é importante a gente cuidar do nosso corpo. Praticar atividade física, ficar longe dos vícios, o cigarro, a bebida, as drogas, se alimentar corretamente, deixar de lado muita gordura, chocolate, dormir bem à noite, cuidar do nosso físico. Mas a gente faz isso? Dificilmente a gente faz isso, principalmente no fim de ano, né? Tudo que a gente passou aí nesses últimos 10 dias. Eu sei que cuidar do meu corpo é uma coisa importante, foi uma coisa que Deus me deu. E eu não cuido. Eu me amo? Olha outro exemplo. Eu sei que aquilo que eu faço, eu vou receber de volta. É a lei de ação e reação. Plantei uma árvore de fruta, vou colher fruta. Plantei espinho, vou colher espinhos. É uma lei universal. E eu vivo pensando mal dos outros, falando mal da outra pessoa, sendo negativo, sendo pessimista. E a gente sabe que isso faz mal para a gente. Nós já aprendemos aqui, mas a gente continua fazendo. Será que a gente se ama? Então, até o entendimento de amar a si mesmo é muito complexo. É complexo pela nossa capacidade moral, pelo nosso entendimento, pela dificuldade que a gente tem de crescer. E o ensinamento e o aprendizado vai nos fazer sermos pessoas melhores e nós vamos aumentando esse entendimento. Voltando lá em Jesus, porque Ele vai nos ensinar a nos amar. Ele vai dar os princípios do que a gente precisa para amarmos os outros também. E está lá um mandamento dele. Olha qual que é a grande dica para Jesus para que a gente consiga amar. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Por quê? Eu querer amar o outro é difícil. Eu me amar é difícil. Então eu fico perdido. E aí Jesus dá essa dica. Como eu vos amei. Porque aí fica fácil. Eu vou seguir o exemplo de Jesus. Jesus foi injustiçado, foi espancado, colocaram uma cruz, carregou uma cruz, colocaram uma coroa de espinho, carregou uma cruz pesada, foi crucificado. No momento da morte, a maior injustiça daquele que foi a melhor pessoa que existiu na terra. Qual o exemplo que ele nos dá? Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Em momento algum ele praguejou, ele desejou mal, ele exigiu vingança por conta dos judeus que o incriminaram. Nós somos diferentes. Quando somos injustiçados, e eu estou falando no momento de injustiça mesmo, quando a gente está certo, nós não perdoamos o outro. Pelo contrário, a gente quer cobrar a justiça. A gente quer que seja feita a nossa vontade. E é onde vem o nosso sofrimento. Por que Jesus não sofre? Porque ele encara o amor de uma maneira diferente do que a gente encara. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com o senhor, mais ou menos os seus 70, não sei, talvez mais próximo dos 80 anos. Um senhor bastante rústico, às vezes até um pouco ignorante no jeito de falar, mas que contou uma história triste, de que ele foi um trabalhador braçal, digamos assim, e que sempre tentou ter um filho. E ele e a esposa nunca conseguiram. Depois já de uma certa idade, mais velho, eles conseguiram adotar uma filha. E ele conta que às custas de muito esforço dele e da esposa, eles conseguiram se dedicar a essa filha, dando muito amor a ela e levando ela a se educar bem, a fazer uma faculdade,
a ter opções na vida. Fato é que, há uns anos atrás, a esposa dele morreu. E depois disso, ele começou a ficar bastante desanimado, depressivo, e ele começou a sentir muita falta da filha. E essa filha fazia muita falta para ele. E ela morava em São Paulo. E isso foi aumentando e ele caiu num quadro de depressão muito grave. Hoje ele se encontra internado numa instituição. E conversando com ele, ele fala: o que eu queria era receber um pouco de atenção da minha filha. Eu não precisava morar comigo, nada, mas eu queria ela aqui do meu lado. E ela não vem mais me ver. Quando a gente ouve essa história, a gente fica tocado, né? Porque uma pessoa que fez tudo na vida, parece que receber isso de volta, né? E ele, por conta desta tristeza, ele se entregou. Ele entrou numa depressão muito grave, prejudicando o andamento da sua existência. Ele parou de fazer tudo o que ele precisava fazer. E quando a gente vai analisar a fundo, nós temos que entender que nós não podemos responsabilizar o outro pelos nossos problemas. O que ele está sendo? Egoísta. Ele quer ela ao seu lado. Ele quer. Que seja feita a vontade dele. Veja como que é. Nós não sabemos se a moça está lá em São Paulo, estudou, de repente ela arrumou um emprego, de repente ela arrumou um namorado de lá, e ela tem a vida dela, cheia de aventuras, cheia de alegrias. Amar ao próximo como a si mesmo. Se ele estivesse na situação dela, será que ele gostaria de voltar para Rio Preto para cuidar do pai velho? Ou ele gostaria de estar lá em São Paulo? Mas ele não ama o próximo como a si mesmo. Ele ama mais a ele. Então ele quer que seja feita a sua vontade. E mais, nós não sabemos se numa outra encarnação ele abandonou a mulher com 2, 3 filhos e foi curtir a vida por aí. E agora é o momento dele pagar aquilo que ele fez. É o momento dele expiar os erros do passado. Não estamos dizendo que está errado, que está certo o que a moça está fazendo. Ela também provavelmente vai arcar com a responsabilidade do abandono, de ter deixado de lado um pai, né? Mas depende dele ser feliz. Depende dele amar ao próximo como a si mesmo, que é o ensinamento que Jesus nos deu. Como eu vos amei. Porque o amor é o esquecimento de si mesmo. Sempre que a gente tiver brigado com alguém, mais comumente é dentro da família, esqueça de si mesmo. Faz esse teste. Pode ser no trabalho. Estou com um problema no trabalho. Eu vou esquecer de mim. O que o outro quer de mim? Por que ele está brigando comigo? Vou ter paciência com ele. Eu vou aceitar a situação dele. É o melhor que ele pode fazer. Esqueça de si mesmo. Amar sem exigir recompensa. Que é o que a gente não faz. Então a gente se esforça. Eu estou lá no meu trabalho, eu faço de tudo, eu ajudo os outros, e eu corro para cá, e eu trabalho por 2. Será que é porque eu quero ajudar, ou é porque depois eu quero ser reconhecido como uma pessoa melhor? Então, amar sem exigir recompensa. Olha lá no nosso lar. Assim que André Luiz desencarna, e ele realmente acorda lá na colônia espiritual, depois de um longo período que ele passou nas zonas do umbral. Todo mundo se lembra? Ok. E o que ele mais quer é rever a família, a esposa e os filhos. E atendendo ao chamado dos mentores, ele aguarda um momento para se reequilibrar. E depois de um demorado período de aprendizado, ele consegue se equilibrar para descer para a terra. Assim que ele chega na casa, ele se depara com uma situação lamentável, horrível, para dizer a verdade. A esposa dele tinha se casado em segundas núpcias.
aquela cena já levantou nele um sentimento de traição, de injustiça violento. E a primeira vontade dele era se vingar da esposa e do marido que estava ocupando o lugar dele lá na casa. O sentimento de raiva fez lembrá-lo de cenas tristes que ele passou lá no umbral. Porque o padrão vibratório dele, naquela época, era parecido com o que ele estava sentindo. Olha que coisa fantástica. E aí ele para. Aí o André Luiz para, respira fundo, se relembra dos aprendizados que ele teve e volta mais tarde à casa. Volta mais tarde à casa para fazer aquilo que talvez seja a principal atitude que ele fez na vida para aprimoramento pessoal e elevação pessoal. O que o André Luiz faz quando ele volta na casa? Quem se lembra? Ele perdoa a esposa, e com profundo sentimento de amar, ele cura o segundo marido que estava à beira da morte por uma enfermidade pulmonar. Derramando na água que ele beberia fluidos curativos, que ele aprendeu lá no plano espiritual, enquanto médico na terra, mas principalmente do fundo do coração. Uma atitude de perdão, de amor ao próximo como a si mesmo. E naquele momento, a família se refaz, porque era importante que aquele segundo pai, para cuidar dos filhos que ainda eram pequenos. E ali, ele deixa a família terrena, que não era mais a sua família terrena, e adquire, aí sim para sempre, uma família espiritual eterna, com aqueles membros que ali estão. Porque o amor é o esquecimento de si mesmo. O que André Luiz fez? Esqueceu de si mesmo. Pensou no outro. Não é fácil. Tanto que a gente viu o conflito que ele passou. Mas ele conseguiu. De forma que o egoísmo é aquilo que nós temos que desempenhar todas as nossas forças, todas as nossas energias e a nossa coragem para enfrentar. É fácil enfrentar outro. É fácil ser peitudo, é fácil ser brigão, é fácil ser osso duro, casca grossa, no trabalho, em casa, é fácil. Eu quero ver ter coragem de enfrentar o seu egoísmo. Porque os cristãos de antigamente, os mártires que morreram na fogueira, o desafio deles era diferente. Era perpetuar a palavra de Jesus. Hoje o nosso grande desafio como espíritas é enfrentarmos o nosso egoísmo. Olha aqui que André Luiz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele ajudou na codificação do Espiritismo. Olha aqui que ele escreve numa passagem lá. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo, em si próprio. Pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Por que monstro devorador das inteligências? Porque a gente sabe racionalmente o que a gente tem que fazer. Mas chega na hora, o nosso egoísmo impede. Vocês concordam comigo? Nós sabemos que a gente tem que dividir. Nós sabemos que a gente tem que tolerar. Nós temos que ter humildade, paciência. Isso a gente sabe. Mas chega na hora de decidir por isso, o egoísmo fala mais alto. Então, é o monstro devorador das inteligências. Olha aqui como que o André Luiz, como Emmanuel. Minto, Emmanuel. Se eu falei o André Luiz, falei errado, Emmanuel. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Todas as misérias terrenas. O menino que tomou uma bala perdida, o atentado de terror, a pobreza, a doença, a depressão, os distúrbios da alma, todas as doenças são originárias do egoísmo. Se não fôssemos egoístas, amaríamos ao próximo como a nós mesmos, como Jesus nos amou, e a humanidade seria diferente. Então, o convite
de melhora é exatamente isso. Combatermos o egoísmo. Ele vai nos ajudar a crescer. Eu vou passar aqui para vocês um vídeo, que é um videozinho, logo depois que o André Luiz, não sei se vocês se lembram, logo depois que o André Luiz, ele cura o
passagem muito bonita, a esperança novamente dentro do lar, né? As pessoas perceberem a mudança de comportamento, uma vez que uma atitude de amor foi feita. Então, os filhos se uniram aos pais, a gente percebe que o clima era diferente. Tudo começou com uma música de criança e a presença dele ali fazendo o amor. Olha como o amor é importante. E a conclusão do André Luiz, que é brilhante, né? É uma coisa absurda. Vale a pena ler a obra do André Luiz, porque ele é muito claro. É preciso navegar no drama, no próprio drama ou na própria comédia. Olha que coisa fantástica e poética. Nós temos que aproveitar o nosso sofrimento, o nosso drama de hoje. Vamos aproveitar isso. E vamos aproveitar também os momentos de comédia. É preciso estarmos aqui. Se não fosse necessário esse sofrimento de hoje, não precisava estar aqui. E aí ele conclui: uma existência é um ato. Um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte é o sopro renovador. É tudo muito passageiro, é tudo muito breve. Essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é a realidade espiritual. A partir do momento que a gente aceitar melhor tudo que a gente passa aqui, a nossa vida vai ser melhor. E após a morte, viveremos a vida real, que é a vida espiritual. Deixando claro que a morte só é um sopro renovador, quando natural. Né? Então, quando a gente vê os percalços da vida, meus irmãos, nós temos que fazer a avaliação do nosso egoísmo. Não está errado a gente sentir falta de um filho, de um marido que desencarnou, não está errado, isso é humano. Vamos aceitar, que nem esse senhor. Mas eu não posso cobrar do outro. Eu tenho que aceitar por mim mesmo. Sentir tristeza pela perda de alguém é natural, faz parte da nossa natureza humana. Da mesma forma, nós temos que respeitar as opiniões dos outros. E aí, seguindo em frente, com paciência e com humildade. Eu tenho uma passagem que é interessante, porque a gente acaba se analisando bastante. E eu, a vida inteira, fui muito pontual. Então, hoje a palestra era às 8h. 7h15 eu estava aqui. Eu, ainda bem que estava o Paulinho ali comigo para me ajudar aqui. Mas sempre fui muito pontual. Por tudo que eu, na minha vida, porque a experiência que eu tive do meu pai, eu sei lá, coisa de outra encarnação, ou criação. E depois que eu casei, eu comecei a ter alguns problemas. Tem 22 anos que eu estou casado. E minha mulher não é tão pontual quanto eu. Não é das piores, mas não é tão pontual quanto eu. E nós passamos alguns momentos em que a gente acabou até brigando. Não uma briga, coisa, mas acabou se desentendendo, um emburrando com o outro. Porque eu queria sempre chegar no horário certo. E eu não aceitava, porque, peraí, combinou às 8h, por que não começa a se arrumar às 6h30, né? Para chegar às 8h a gente tá lá. Mas não, começa às 7h, a gente chega às 8h30. E eu não conseguia entender isso. Né? E aí vinham algumas discussões, coisa boba, mas eu achava justo que fosse isso. E aí eu comecei a pensar, por que eu quero tanto chegar no horário? Às vezes nem era um compromisso tão específico, mas eu queria chegar no horário. E percebi mais. Percebi que quando as pessoas erravam o horário comigo, ou chegavam atrasado com um compromisso que eu marquei, eu não ligava. Para mim, tanto faz. Ah, você chegou atrasado? Não tem problema, fica tranquilo, senta aí, dá tempo e não sei o quê. E com ela eu exigia chegar no horário certo. Mas por que é isso? E aí eu fui analisar. Pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo. Porque se eu assumo um compromisso e eu chego no horário, olha, o Rogério é sempre pontual. Sempre que a gente marca, ele está lá no horário certo. Meu orgulho está lá em cima. Insufla isso em mim. Se eu chego atrasado, chegou atrasado de novo, mas não dá para contar com ele, não sei. Meu orgulho está lá embaixo.
E mais, eu quero chegar na hora. Mas nós estamos indo em 2. Sou eu e ela. E ela quer. Percebam. O que eu estou sendo? Egoísta. Então, se a gente for pensar numa discussão terrena, tá certo chegar na hora. Combinou naquele horário, tá certo. Mas o que Jesus faria? Jesus criticaria o próximo, condenaria, ficaria emburrado, de mau humor? Ou Jesus perceberia que tudo aquilo é uma besteira, que se as pessoas pensarem mal dele, tanto faz, e que o outro também tem direito a fazer as coisas que ele tem? Não digo que minha relação melhorou, porque eu ainda continuo cobrando ela de chegar no horário. Mas eu já entendo que a culpa não é só dela. Vou pedir a todos que ninguém conte isso que eu contei aqui para ela. Senão ela vai falar, você lembra lá no centro que você me contou isso? Mas é uma forma da gente amar o próximo. É uma forma da gente se dar bem na relação. É deixar o orgulho para trás. Vejam, amar sem pedir recompensa. Nós estamos juntos ali na relação. Não é porque eu estou fazendo isso para ela que eu preciso que ela me recompense com isso. E Jesus deve ser sempre o nosso maior exemplo. Porque nós somos como crianças espirituais. Como a gente está vendo ali Jesus cuidando de uma criança. E Ele está sempre ali para a gente. Se a gente tiver fé, se a gente tiver humildade, se nós nos colocarmos no ponto de vista do Cristo, vai ser mais fácil encararmos nossa vida. E Jesus foi aquele que esteve ao nosso lado e foi o que mais demonstrou o ato de amar. E quando estivermos desesperados, quando estivermos em sofrimento, quando acharmos que não tem mais o que fazer, lembremos-nos do que Jesus nos disse. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Boa noite a todos, obrigado pela atenção.